E aí, os experimentos que eles fazem nesse laboratório abrem um portal abaixo das instalações do CERN. E esse portal está aberto. E por fim, aquela teoria, aquela especulação que é a mais conhecida, que o LHC, os experimentos no CERN, poderia criar pequenos buracos negros. Só que esses buracos negros... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Os experimentos no CERN poderia criar pequenos buracos negros. Só que Isso esses buracos sim, negros, isso sim, isso sim. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje vai ser comentando o que, segundo o Schwarza, todo mundo tá falando. Não, mas faz muito sentido, porque esses dias eu tava falando com alguém assim: eu fui no LHC, tava lá no CERN, passei 2 semanas lá. E aí alguém falou assim: é naquele lugar que tava sumindo gente. Aí eu fiquei: sumindo gente? Aí a pessoa: não, eu vi uma notícia que estavam abrindo portais por lá. Aí eu fiquei tipo assim: não sei, continua aqui, não desapareci, já vai dando like nesse vídeo. E hoje eu vou trazer algumas informações, então vamos começar aqui com o nosso react a um vídeo que o Schwarza lançou há uns 3 dias, que supostamente tá todo mundo falando disso, e aí eu fiz umas pesquisas extras aqui que eu não vi na pesquisa dele, ou se ele fez depois eu realmente não vi. Mas eu quero falar sobre isso, vamos lá. Por conta dessa moça aqui, a doutora Astrid Stuckenberger, ela deu uma entrevista no Rubble, e lá ela falou que o pessoal, os cientistas do CERN estão envolvidos num projeto secreto nuclear. E aí os experimentos que eles fazem nesse laboratório abrem um portal abaixo das instalações do CERN. E esse portal está aberto. Pra quem não sabe, é engraçado que as instalações do CERN são 100 metros subterrâneo. Aí abriu um portal, então talvez o portal seja um elevador que a gente entra e vai 100 metros abaixo da Terra. Diversas coisas estranhas que estão... Tipo, eu tava lá 2 semanas. Não vi absolutamente nada de estranho. Voando e andando por aqui no nosso planeta, na nossa dimensão. Então as coisas entram e saem desse portal. E os cientistas sabem disso, e ela chegou nessa conclusão, na verdade ela está falando tudo isso porque, segundo ela conversou com vários cientistas que trabalham lá no CERN, e eles confirmaram para ela que isso aconteceu. Enfim, aí ela está falando que o LHC... uma coisa que eu queria comentar com vocês. Uma coisa interessante de falar pra quem tá, muito perdido o que é o CERN, como é que é e tal. O CERN é uma organização internacional que abriga muitos países, dezenas de países. Inclusive o Brasil esse ano se tornou um membro efetivo, sócio do CERN. Existem países não membros que trabalham lá e países membros. O Brasil agora virou um país membro do CERN, apesar de muitos pesquisadores brasileiros já trabalharem em parceria com o CERN, e lá a gente faz pesquisa de física de partículas. Essa história do CERN ter aberto um portal tem rendido vídeos em todo o mundo. Vários países estão falando sobre isso, vários vídeos no YouTube, eu nunca tinha visto. Outras redes sociais. E uma coisa curiosa que eu percebi quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo é que várias thumbnails que abordam esse assunto do CERN ter aberto um portal, tem o Elon Musk. Temos aqui essa thumbnail que tem aqui, aqui está a prova. Elon Musk alucinado aqui e o LHC soltando ali um nome. E é engraçado que não é exatamente assim que é o experimento, mas essa foto não é do LHC. Aí achei essa outra aqui, essa aqui pequenininha, show. Finally happening. Aqui o Elon Musk meio que palestrando aqui, todo pimpão. Finalmente está acontecendo. E alguma coisa saindo ali do LHC. Está acontecendo isso. Eu vi vários... Até no Brasil, eu vi alguns canais aqui grandes, bem grandes, que abordaram essa história. Acho que até o Cauê Moura falou sobre isso. Mas enfim, então tem se falado. Não sei se é tudo por conta da entrevista da doutora Stuckenberger. Aí tem um ponto que eu quero falar dessa doutora, que eu fiquei encafifada com a mulher. Porque falou, ela tá dizendo isso. Aí eu fui pesquisar em francês, pra quem não sabe eu falo francês, e diziam que ela é uma pesquisadora da Université de Genève, que é a Universidade de Genebra, onde eu estava. Vamos pra Wikipedia dela, Astrid Stuckenberger. A Wikipedia já tá errado, porque diz que ela é uma universitária e pesquisadora suíça especializada em envelhecimento e geriatria. Durante a pandemia de Covid-19, ela se fez conhecida pela sua posição e sua contribuição à desinformação. Desinformação sobre a pandemia. Então, desinformação sobre a pandemia. Gente, eu falo francês. A gata tá falando francês. Mas, enfim,
Tá, agora eu quero falar o que é mentira, porque ela anda mentindo, essa pesquisadora, sobre o cargo de trabalho dela, inclusive no LinkedIn. E eu fui procurar, sim, em sites em francês, porque em português, gente, não tem muita coisa. Mas antes disso, já vai usando o meu cupom da Insider Store, lá na Insider Store Física e Afins, para 18% de desconto na primeira compra e 12% nas demais compras. Eu estou aqui com a minha wingsuit, porque aqui tá mais friozinho. Então, roupa de meia estação, tecnologia, conforto térmico, é com a Insider, parceira nesse canal há mais de 2 anos. Espero que continue assim por muito tempo. E eu quero falar com vocês o seguinte: a Insider não está presente só no Brasil, está presente fora do Brasil também. Então, para quem me segue fora do Brasil, vamos lá, insiderstore.com.br ou insider.close. Outro dia alguém me perguntou assim: Bibi, e as roupas íntimas da Insider? Gente, eu só uso a calcinha safe. Eu e o Pirula, no podcast que eu participei, o Pirula falava das cuecas da Insider, eu estou falando das calcinhas da Insider. Pirula, que cueca você está usando, Pirula? Você está dizendo que o Pirula irá mostrar a cueca dele? Olha só, isso vai dar ibope, hein? Os views estão aumentando. Continua tirando a cueca. Sumindo. Aqui, ó, essa é a cueca que estou usando. Meu Deus! E eu estou falando sério, essa é a cueca que estou usando. É, tipo, aqueles caras, né? Olha a cueca... Ah, ia ser muito legal se a gente fizesse isso. Esta é uma cueca da Insider. O que você vai pôr Insider dela, aí eu não sei, mas ela vai ser... Departamento de marketing, precisamos pensar em um novo slogan, ok? Mas vamos voltar pro vídeo aqui, que eu quero trazer um outro site, que é o Liberación. E aí tem aqui a foto dessa suposta mulher, pesquisadora, diva maravilhosa, que diz que ela é pesquisadora, doutora, ok, fez um doutorado na área de psicologia, não de física de partículas. E aí tem uma parte que diz assim, ó, de collaboration universitaire interrompue, ou seja, as colaborações universitárias interrompidas. Inclusive, a Universidade de Genebra disse o seguinte, que ela não tem nada com a instituição desde 2016 e que ela erroneamente, em alguns momentos, dá a entender que ela é pesquisadora da Universidade de Genebra quando ela não é. Ok? E aí depois disse que ela tinha alguma relação com a faculdade Lunis, que também não tem mais nenhum tipo de colaboração, que no LinkedIn dela, ela precisa que ela supostamente é afiliada, mas ela não é, então ela n'est plus affiliée, ou seja, não é mais afiliada à universidade, Lunis, e também tem algumas coisas falando que ela é afiliada à Université de Lausanne. Só que, gente, não, tá? A própria universidade falou que ela até, por ter feito um doutorado, teria um título lá que seria para cursos livres e tal, mas que ela não tem mais relação nenhuma, que eles estão falando que em setembro do outro ano, né, porque essa mulher já vem sendo falada há muito tempo, ela não tem mais ligação nenhuma. Tá escrito aqui, ó, Haute École, então Haute École tá dizendo que se distanciaram totalmente dela desde que ela expôs suas opiniões durante a pandemia. Então, gente, essa mulher não tem ligação com nenhum centro de pesquisa, como andam divulgando por aí. Então, esqueçam isso. Aí eu achei um outro site chamado ovnihoje.com que diz: cientista suíça afirma que há um portal sobre o CERN onde seres saem. Num tal programa nuclear secreto, um portal com 17 dimensões, que ela é uma doutora cientista especialista em saúde. Pode ter sido, mas não é mais. Aí ela fez várias alegações. Vamos voltar aqui pro vídeo do Schwarza, que ele fala um pouco sobre isso também. Que há uma briga política e militar por conta dessa descoberta, porque, segundo ela, os cientistas, os militares, o governo americano estaria tentando manipular o tempo. E isso seria uma coisa de grande vantagem, né? Que os outros países estariam aí bem incomodados com isso. Então, ela está falando tudo isso daí em várias entrevistas que ela tem dado. E, enfim, e não é a primeira vez que a imprensa tem falado sobre o LHC nesse sentido, de ele ter aberto algum portal para outra dimensão. Por exemplo, no Reddit, e um artigo escrito no Vice, que é um site aí que fala de tecnologia, ciência, etc. Eles discutiram a ideia de experimentos no cérebro, se eles poderiam causar rupturas no espaço-tempo, levando a encontros com entidades de outras dimensões. É interessante a doideira que é, porque assim, pra ter encontro com entidades de outras dimensões, tu já assume que existem entidades em outras dimensões. Segundo, as pessoas não fazem a menor ideia do que é um experimento de física de partículas. Então,
nós temos ali um anel circular, que é o grande colisor, e 4 experimentos menores, que são os principais do CERN, que inclusive foram os que detectaram o bóson de Higgs em 2012. A gente tem um outro síncroton próton síncroton, que é um outro acelerador. Então ele acelera e lança no LHC. E aí depois que estão muito aceleradas as partículas, os experimentos colidem em cada um deles. Então cada um dos experimentos principais do CERN, que é o LHCb, o CMS, o Atlas e o ALICE, eles vão fazer medidas diferentes de física mais generalista ou física mais específica. Então, assim, papo antigo, né? É uma coisa que vem se falando já há muito tempo. Se não me engano, tem matérias de 2015 que eu encontrei na minha pesquisa aqui falando sobre essa coisa aí do LHC ter aberto o portal. Eu já devo ter comentado sobre isso no passado, que eu não lembro, gente. Eu trabalho aqui na internet já há tanto tempo, né? Desde 2011, que às vezes eu até devo ter falado sobre isso. E agora eu não lembro. Mas enfim, agora essa é a novidade, né? Tem essa doutora que diz que cientistas que trabalham lá confirmaram isso. É que, tipo, as pessoas dizem muitas coisas o tempo todo, e o problema é quem dá voz. Essa mulher ganhou voz em canais, tipo, conspiracionistas no YouTube. Ela não ganhou voz em meios sérios de comunicação. Bom, falando de cientistas... Clara! O editor vai botar minha foto com a Clara, porque Clara é minha amiga. Pra quem quer saber mais sobre pessoas que trabalham lá no LHC, o @particleclara. Clara, você não entende português, mas eu sei que suas amigas também entendem, então você está nesse vídeo. Clara Nilist, que é essa moça aqui, ela trabalha lá, tanto é que tá aí, ó. Clara, ela é professora em Amsterdã e ela é pesquisadora também associada ao CERN. Né, toda a estrutura do CERN lá atrás dela. E ela refutou essas teorias. Ela não assim, pequena correção. Não é a estrutura do CERN. Esse é um dos experimentos principais, que é o ALICE. A Clara trabalha no ALICE. Então, cada um dos experimentos vai ter uma estrutura parecida, mas o LHC é o anel que vai acelerar e onde os experimentos principais estão localizados lá no LHC. Segundo ela explicou que o CERN realiza experimentos para entender colisões de partículas que ocorrem naturalmente. Sim. E que as alegações de criar portais interdimensionais são totalmente infundadas. Totalmente. Aí vocês devem estar pensando, mas se a mulher lá, a Stuckberger, falou que o experimento é secreto, é lógico que os funcionários que trabalham lá não vão falar nada, não é? Mas o que a gente entende dos experimentos que o CERN faz? O que ele faz? A gente está tentando entender o que é os menores elementos que existem na natureza. As menores partículas, o que as partículas são constituídas. Sim, o LHC, ele foca em entender do que as partículas são constituídas, se existe matéria exótica, o que é energia escura, e também existem outros experimentos no CERN que não são os Major Experiments, que eles chamam. Por exemplo, o Antimatter Factory, que é a The Factory, que é uma fábrica de antimatéria que estudam, tem vários experimentos lá, o Asakusa, o J-Bar, o Helena, que vão entender como que a gente pode criar antimatéria, como que a antimatéria funciona, como que a gravidade funciona. Depois tem o Cloud, que é um experimento que vai entender os raios cósmicos e questão de mudanças climáticas. Então existem vários outros experimentos ali no CERN que não são especificamente os relacionados ao LHC. O CERN é o Centro Nacional, né, de, enfim, pesquisa científica. Na verdade, o acrônimo não é exatamente o que quer dizer, mas é um centro internacional de pesquisa, enfim. E dentro desse centro do CERN existem experimentos. O LHC é o acelerador, mas ele também acelera para outros experimentos menores, e aí tem outros experimentos que não estão necessariamente relacionados ao LHC. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quebrando elas. A gente quebra elas para ver o que tem dentro. Né? Basicamente isso, simplificando a coisa toda. E para quebrar uma partícula, o que eles fazem lá no CERN? Eles pegam, ligam o grande colisor, por isso que tem esse nome de colisão de partículas.
Pegam partículas de um lado, partículas do outro, elas vêm em alta velocidade. Alguns experimentos no CERN, eles colidem partícula com partícula, que é os prótons e antiprótons, e outros experimentos, eles colidem as partículas em alvos fixos. Então, nem todos os experimentos vão colidir partícula com partícula. Depende do propósito do experimento. Cada experimento dentro do CERN vai ter o seu propósito e vai ter uma forma diferente de ser feita. Então, no anel colisor, ali no LHC, no grande anel colisor, eles vão ter prótons e antiprótons. Agora, outros lugares, eles vão colidir outras partículas. Beirando a velocidade da luz Sim. e colidem. É 99,99999% da velocidade da luz. E nessa colisão, elas se espedaçam e aí os cientistas vão descobrindo novas partículas. É isso que o CERN faz. Tem se discutido a possibilidade de existir outras dimensões? Sim, a teoria das cordas é uma teoria que fala sobre isso. Aliás, falei sobre isso no vídeo de ontem. É até engraçado falar sobre isso, porque quando eu falei no meu vídeo sobre uma simulação quântica e tal, algumas pessoas falaram: mas como que isso é uma teoria das cordas é teoria, mas não é teoria? Que eu expliquei que teoria era aquilo que era provado experimentalmente. Sim, apesar do nome ser teoria, a teoria das cordas, ela é uma prova matemática, ela não é uma prova experimental. Então, assim, se a gente for levar cientificamente a questão das teorias, elas são o que tem prova experimental, tipo teoria da evolução, a gente tem o modelo padrão, até o modelo padrão da física de partículas, tá apontando pro nada, vocês não estão vendo, mas enfim, eu tenho um quadro aqui, ele chama modelo padrão, mas é uma teoria. Então, às vezes, os cientistas, eles sabem os termos corretos e acabam dando outros termos, mas é importante que, quando a gente fale de um assunto, a gente entenda esse assunto. Por exemplo, essa cientista aí tá falando coisa que ela não faz a menor ideia. Outra coisa que poderia acontecer com o LHC, com o CERN, tudo, que poderia nos prejudicar de certa forma, é a radiação. Mas não porque ele ia criar um portal ou qualquer coisa do tipo, porque eles trabalham lá com muita radiação. É tipo Chernobyl. Se der um acidente, alguma coisa lá, vai escapar essa radiação e as pessoas seriam prejudicadas. Só que além da radiação utilizada ela ser totalmente monitorada, todo local é muito blindado contra a radiação. Então, é 100 metros abaixo da Terra. Uma, por conta dos campos magnéticos, tem alguma coisa de radiação, mas não é todos os experimentos que vão ter radiação, muitos não tem. Todo mundo anda com dosímetro e é sempre 0 até lá 100 metros. Assim, não tem nada de radiação. A questão de ser 100 metros também, congelando, é muito gelado para fazer os campos magnéticos, os ímãs funcionarem. Então, assim, eu acho que a questão de ser como Chernobyl, não sei, assim, então mas lá enfim. é bem seguro. Bom, também falavam isso de Chernobyl, mas acho que o CERN é mais seguro que lá. Algumas pessoas também falam que eles poderiam criar partículas que poderiam ferrar com toda a estabilidade do universo, como monopolos magnéticos ou bolhas de vácuo. Bom, como eu falei agora há pouco, as energias que envolvem os experimentos do LHC são muito baixas em comparação com aquelas que geram essas partículas naturalmente no universo. Se esse tipo de catástrofe fosse realmente possível, ele já teria acontecido no universo e já teria nos varrido há muito tempo. Então, se não acontece nem naturalmente, porque vai acontecer com o LHC que usa energia muito menor. E por fim, aquela teoria, aquela especulação que é a mais conhecida, que o LHC, os experimentos no CERN, poderia criar pequenos buracos negros. Só que esses buracos negros seriam muito pequenos, gente. Pequenos demais. E aí, como o buraco negro ia ser tão pequeno, na hora que essa radiação Hawking... Inclusive, talvez já até foram criados micro buracos negros e aniquila. Assim como tu cria matéria antimatéria, tu vai criando, aniquilando. Enfim, gente, o vídeo era esse. Ficou até mais longo do que eu esperava. Eu tô um pouco sem voz. Toda vez que eu vou dar uma palestra num podcast, eu fico sem voz. Hoje eu dou uma palestra, então eu não tenho voz. Parece que é assim, vai dar palestra, fica sem voz, fia, não vai falar. Mas é isso, gente. Física e afins, lá no site da Insider. O que vocês acharam desse vídeo de hoje? Um abraço pro Schwarza, adoro o canal dele, inclusive, bora fazer live junto, alguma coisa em colaboração. Vamos falar de física de partículas, acho que ia ser muito legal. Vou falar um dia pro Sérgio Sacani. Sérgio Sacani, Schwarza, acho que ia ser um conteúdo massa de física, assim, cada um falando um pouco de física. Acho que ia ser legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito no vídeo, não esqueçam do meu cupomzinho na Insider e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!